Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que a seleção masculina de ténis de mesa garantiu presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e em que Pedro Buaró saltou para o segundo lugar na Croácia. Começamos pelo ténis de mesa. A equipa portuguesa masculina assegurou presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, depois de ter atingido os quartos de final do Mundial por equipas em Busan, na Coreia do Sul. Portugal não conseguiu, no entanto, atingir as meias finais da competição ao ter perdido com a França por 1-3. Mesmo assim, ficou na quinta posição neste Mundial. A partida que garantiu Paris para Portugal foi os oitavos de final, com a seleção nacional a bater a Croácia por 3-1. Já a seleção feminina foi eliminada nos oitavos de final deste Campeonato do Mundo, ao perder por 0-3 com a França nos oitavos de final. Na ronda de 32, a seleção lusa venceu Luxemburgo por 3-0, mas também esta equipa portuguesa, a feminina, está bem posicionada para alcançar a qualificação para Paris por via do ranking mundial de março. No hóquei patins, o Hóquei Clube de Barcelos assegurou a passagem para os quartos de final da Taça de Portugal ao vencer o Parede. Os barcelenses deslocaram-se ao reduto do Parede nos oitavos de final da prova rainha e venceram por 3-0. Já o Famalicense foi eliminado nesta fase da prova após a derrota por 2-5 no terreno do Candelária dos Açores. Nos restantes encontros dos oitavos, o Sporting Tomar bateu o Alenquer e Benfica por 6-3 e o Sporting ganhou a São Joanense por 3-1. O Benfica venceu em casa perante a Juventude Passense por 8-5 e o Oliveirense foi ganhar o reduto do Turquel por 4-1. O Hóquei Clube Braga foi eliminado pela Associação Académica de Espinho, nas grandes penalidades após o empate a 5. Ribadave vai medir forças com o Futebol Clube do Porto, mas só a 6 de março. Vamos ao desporto equestre. João Marquilhas venceu uma prova nos Emirados Árabes Unidos e Rodrigo Giesteira triunfou numa competição realizada na Bélgica. O cavaleiro português João Marquilhas garantiu o primeiro lugar na prova de saltos de 1,5 m no CSI W5 de Jará, nos Emirados Árabes Unidos. Já Rodrigo Giesteira, com o Pegasus, conquistou o primeiro lugar no CSI 4, na Bélgica. No futebol de praia, a seleção nacional foi eliminada nos quartos de final do Campeonato do Mundo que recorre nos Emirados Árabes Unidos. A equipa portuguesa perdeu por 3-4 frente à Bielorrússia e assim termina a sua caminhada neste Mundial. O jogo ainda foi a prolongamento após o empate a 3 no final do terceiro período e os bielorrussos acabaram por marcar perto do final, garantindo a presença nas meias finais. Avançamos com o atletismo. Pedro Buaró, atleta do Benfica, foi segundo classificado em salto com vara no meeting de etiqueta bronze na Croácia. O recordista nacional perdeu apenas com o vice-campeão mundial Ernesto Viena. Depois de se ter sagrado campeão nacional no Pombal, Pedro Buaró obteve a marca de 5,73 metros, a sua terceira melhor de sempre, e assegurou a prata. Já na Chequia, competiu a campeã de Portugal Jéssica Enxude. A atleta do Sporting lançou o peso a 18,18 metros, ficando na quinta posição. Esther Santana, atleta espanhola do Sporting de Braga, garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 na maratona. Solange Jesus ficou muito perto. Esther Santana fez história na maratona de Sevilha ao alcançar a segunda melhor marca de sempre do país. Por sua vez, Solange Jesus esteve também muito próxima de se apurar para a competição olímpica, tendo alcançado o 25º lugar, ficando a somente meio minuto do objetivo. Vamos ao surf. O português Tiago Stock venceu a 10ª edição do Capítulo Perfeito na praia de Carcavelos, em Cascais. O português derrotou na final Rob Machado, que ficou em segundo, Dylan Graves, que ficou em terceiro, e Balran Stack, que ficou no quarto lugar. No polo aquático, o Vitória de Guimarães voltou a ganhar, desta feita em casa, na 12ª jornada do Campeonato Nacional A1 masculino. Os vimaranenses impuseram-se na recepção académica e triunfaram por 37-7, mantendo assim a liderança da classificação. Também na frente continua o Clube Fluvial Portuense, que recebeu e venceu o Benfica por 25-4. Nos restantes encontros desta ronda, o Paredes perdeu em casa com o Sporting por 13-15, enquanto o Povoense obteve um triunfo caseiro perante o Clube Aquático Passense por 18-10. No desporto adaptado, a APD Braga voltou a ganhar e continua sem qualquer derrota na segunda fase do Campeonato Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas. Os bracarenses foram superiores à APD Lisboa e ganharam por uma margem bastante confortável, por 78-16. Na outra partida desta ronda, o Basquete Clube de Gaia também triunfou perante a APD Leiria, mas num encontro mais equilibrado, com os gaienses a vencerem por 47-38. Joana Pereira e José Abílio Gonçalves do Sporting de Braga venceram no Campeonato Regional da Zona Norte de Bóssia, realizado no pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária do Arcelinhos. Os bracarenses, acompanhados por Andrea Venado e Paulo Correia, sagraram-se campeões regionais da Zona Norte ao vencerem todos os jogos disputados nesta prova, tendo batido na final o par 2 do Futebol Clube do Porto por 6-2. No handball, o Chico Handball ganhou na 18ª jornada da Divisão de Honra Nacional e assumiu a segunda posição na tabela classificativa. A equipa vimaranense jogou em casa e derrotou o São Joanense por 36-32. O Chico Handball soma agora 39 pontos, estando no segundo lugar. No entanto, apesar de ter beneficiado da derrota do Nazaré Dom Fuas por 25-27 na recepção ao São Bernardo, está com 3 equipas empatadas com os mesmos pontos, juntamente com o GC Santo Tirso.
Na divisão de honra feminina, a Associação Académica de Idaxis perdeu na 15ª jornada e está na 8ª posição da classificação. A equipa famalicense deslocou-se ao reduto do Cali e foi derrotada por 16-26. Ainda destaque para os triunfos das formações da Maia, com Santa Joana Maia a vencer em casa o ACD Monte por 32-20. Já o Maia Stars também ganhou em casa por 34-15 perante o Sister. Passamos ao rugby. O Clube de Rugby de Arcos de Valdevez foi eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal após derrota caseira. A equipa do Alto Minho recebeu a Agronomia, que atua no principal escalão nacional, e perdeu por 12-66, ficando assim pelo caminho na prova rainha. Já a Agronomia é o primeiro finalista da prova, sendo que a segunda meia-final ainda não foi jogada. No futsal, a Seleção Nacional Feminina realizou 2 encontros de preparação frente à congénere espanhola, tendo perdido um e vencido o outro. No pavilhão dos esportes de Vila Real, Portugal começou por perder o primeiro encontro por 2-3. No segundo jogo de preparação, neste estágio da Seleção Nacional, a equipa portuguesa levou a melhor perante a Espanha ao vencer por 2-1. No pádel, Sofia Araújo foi finalista do primeiro torneio do circuito Ultimate Padel Tour, que se realizou na Corunha, em Espanha. A campeã nacional, juntamente com a argentina Virginia Riera, conseguiu atingir o jogo decisivo neste primeiro torneio oficial do ano. Nesta final, a dupla luso-argentina encontrou pela frente a dupla número 2 do torneio, Jéssica Castelló e Cláudia Jensen, num jogo intenso com o resultado final de 1-6 e 4-6. Vamos ao futebol feminino. A Seleção Nacional venceu a Chequia no primeiro de 2 jogos de preparação que realiza no Estoril. No estádio António Coimbra da Mota, Portugal bateu a congénere checa por 3-1, regressando assim aos triunfos. Os golos foram apontados por Ana Capeta, Carolina Mendes e Telma Encarnação. Portugal ainda vai defrontar a Coreia do Sul na próxima terça-feira, igualmente no Estoril. Nos desportos de combate, Andrea Durães, atleta do Vitória de Guimarães, sagrou-se campeã regional da Zona Norte em Júniores, na prova que decorreu em Vila Nova de Gaia. A atleta vimaranense, em menos de 78 kg, subiu ao lugar mais alto do pódio nesta prova de jovens. Nos eSports, pela primeira vez na história dos eSports nacionais, há uma equipa totalmente portuguesa no maior torneio de Counter-Strike do mundo. A equipa só apurou-se para aquele que será o primeiro Major de CS2. Com 4 anos de história, a equipa lusa há muito que lidera o cenário português e é atualmente a tricampeã nacional. Terminamos com a habitual agenda desportiva para o fim de semana. Com início esta sexta-feira e terminando no sábado, dia 24, o Rally Serras de Faf, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Bastos está na estrada. Ainda no automobilismo, Leiria recebe o Open de Portugal de karting no decorrer do fim de semana. No ciclismo, Barcelos acolhe o 13º Raid BTT Silva no domingo, dia 25 de fevereiro, enquanto no mesmo dia se realiza a Taça do Porto XXO de Cross Country Olímpico em Matosinhos. Ainda pelo Porto vai ter lugar o Meeting Internacional de Natação Artística nos dias 24 e 25 de fevereiro. Também há trail pela região Minhota, com o Minho e Lima Trail 2024 a decorrer no domingo, dia 25, em Ponte Lima, e ainda o trail Rota dos Peregrinos a realizar-se no mesmo dia, em Barcelos. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website, oatleta.pt, e siga as nossas redes sociais. Um bom fim de semana.